O barulho seco da porta batendo ecoou pela rua como um tiro. Camila Marciel apertou a mão pequena de Júlia enquanto observava o oficial de justiça colar o lacre no que tinha sido sua casa por 3 anos. 2 malas rosa, desbotadas pelo tempo, continham agora tudo o que restava de suas vidas. Mamãe, por que aquele homem fechou nossa porta? A voz doce da menina de 4 anos cortou o silêncio gelado da tarde paulistana. Camila engoliu o nó na garganta. 16 reais no bolso. Nenhum lugar para ir, e a véspera de Natal se aproximando como uma tempestade inevitável. O frio de dezembro em São Paulo penetrava através de seu casaco fino, mas era nada comparado ao gelo que se formava em seu estômago. É só temporário, meu amor. Vamos encontrar um lugar melhor. As palavras saíram automáticas, uma mentira necessária para proteger a inocência da filha. 3 meses. Tinha sido esse o tempo desde que perdeu o último emprego como diarista no restaurante do seu Antônio. A crise econômica havia engolido pequenos negócios como um monstro faminto e ela foi apenas mais uma vítima dos cortes de pessoal. Determinada por natureza, nunca havia recusado trabalho algum. Limpeza pesada, plantões noturnos, qualquer coisa para manter o sustento de Júlia. Mas desta vez, nem sua determinação férrea conseguira evitar o inevitável. Camila ergueu as 2 malas com dificuldade. A alça da rosa já estava rasgando, ameaçando desabar a qualquer momento. Júlia segurava firme a boneca de pano que havia ganhado no último Natal, quando ainda tinham uma árvore pequena, mas enfeitada com carinho no canto da sala. Vamos caminhar um pouco, filha. Talvez encontremos algum lugar para descansar. As ruas do bairro periférico se estendiam à frente, desertas e hostis, sob a luz amarelada dos postes. Camila conhecia cada esquina, cada padaria fechada, cada ponto de ônibus que poderia servir de abrigo temporário. Mas sabia também que, com uma criança pequena, suas opções eram limitadas. Após 2 horas caminhando sem rumo, os pés de Júlia começaram a arrastar no asfalto. A menina nunca reclamava, característica que partia o coração de Camila. Mesmo aos 4 anos, parecia compreender instintivamente quando não deveria ser um fardo adicional. Posso dormir um pouquinho, mamãe? O pedido simples ecoou como um soco no estômago de Camila. Parou em frente a um ponto de ônibus abandonado e se sentou no banco de metal gelado, puxando Júlia para seus braços. A menina se aconchegou contra seu peito, exausta da caminhada. Enquanto Júlia adormecia, Camila observou o movimento escasso da rua. Alguns carros passavam apressados, seus ocupantes aquecidos e seguros, provavelmente voltando para casas iluminadas, onde ceias natalinas os esperavam. A diferença entre aquele mundo e o seu parecia um abismo intransponível. Mas não podia se render ao desespero. Não com Júlia dependendo dela. Às 8 da noite decidiu tentar a sorte em bairros mais nobres. Talvez encontrasse alguma alma caridosa, ou pelo menos um lugar mais seguro para passar a noite. Com Júlia adormecida nos braços e as malas na mão, conseguiu parar um ônibus que seguia para a região do Morumbi. Durante o trajeto, observou pela janela embaçada como a paisagem urbana se transformava. Os prédios precários deram lugar a muros altos e bem cuidados. As ruas se tornaram mais largas, iluminadas por postes modernos que criavam círculos dourados no asfalto. Era como entrar em outro planeta. Desceu em uma parada aleatória, quando o motorista anunciou que a linha terminava ali. A região era silenciosa, quase solene. Mansões imponentes se erguiam por trás de portões elaborados, jardins perfeitamente podados visíveis através das grades de ferro. Camila caminhou lentamente pela calçada, tentando não chamar atenção. Júlia havia acordado, mas permanecia quieta, observando com olhos curiosos aquele mundo novo. Os pés de ambas doíam, e o frio da noite se intensificava a cada minuto. Foi quando parou em frente a uma mansão que se destacava das demais. Não pela ostentação, mas por uma elegância sóbria que transmitia solidez e história. O portão de ferro trabalhado emoldurava um jardim onde árvores centenárias criavam sombras misteriosas. A casa, de 2 andares, tinha grandes janelas iluminadas por dentro, sugerindo calor e vida. É bonita, mamãe. Júlia apontou para a construção. É sim, meu amor, muito bonita.
Camila se sentou na calçada em frente ao portão, mais por exaustão que por escolha. Júlia se acomodou em seu colo, brincando silenciosamente com a boneca. O frio do concreto atravessava seu casaco, mas era melhor que continuar caminhando sem destino. Não percebeu que, no segundo andar da mansão, uma figura masculina havia se aproximado da sacada. João Fonseca segurava uma taça de vinho tinto enquanto observava a movimentação noturna de sua rua. Aos 36 anos, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas sentia um vazio que crescia a cada dia. O sucesso empresarial no setor imobiliário havia custado relacionamentos, amizades e qualquer semelhança com uma vida social normal. Aquela noite de véspera de Natal prometia ser mais uma em sua coleção de solidões douradas. Havia dispensado os funcionários mais cedo, preferindo o silêncio da mansão vazia aos cumprimentos forçados e sorrisos comerciais. Foi quando viu a mulher na calçada. Primeiro pensou tratar-se de alguém esperando transporte, mas minutos se passaram e ela continuava ali, com uma criança pequena no colo. João ajustou a visão, tentando compreender a situação. Era quando a luz do poste iluminou melhor a cena que algo dentro dele se rompeu. A mulher usava roupas simples, mas limpas, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo desalinhado pelo cansaço. 2 malas velhas ao seu lado sugeriam uma viagem ou mudança. Mas havia algo em sua postura que o intrigou. Mesmo sentada no chão frio, mantinha a coluna ereta, como se recusasse a ser quebrada pelas circunstâncias. A criança em seus braços dormia profundamente, protegida do frio pelo corpo da mãe. Era uma cena que despertou memórias há muito enterradas de sua própria infância, quando sua mãe lutava sozinha para criá-lo após o abandono do pai. João bebeu mais um gole de vinho, tentando afastar a comoção. Não era da sua conta. São Paulo estava cheia de pessoas em situações difíceis, e ele não podia salvar todas. Mas seus olhos voltaram repetidamente para a dupla na calçada. Quando Júlia começou a tossir, um pigarro seco que ecoou na noite silenciosa, a decisão se formou em sua mente antes mesmo que pudesse racionalizá-la. João desceu as escadas da mansão com passos determinados. Atravessou o jardim e parou diante do portão, observando de perto a mulher e a criança. Camila levantou os olhos ao perceber sua presença e, por um momento, tempo e espaço pareceram suspensos. Os olhos dela eram castanhos, cansados, mas não derrotados. Havia dignidade naquele olhar, uma força silenciosa que o impressionou. Não era o desespero que esperava encontrar, mas uma determinação ferida que ainda lutava por manter-se de pé. "Boa noite", disse João, sua voz mais suave que pretendia. "Boa noite, senhor. Perdoe o incômodo. Não estamos fazendo nada de errado, apenas descansando um pouco." A resposta revelou educação e uma preocupação em não causar problemas. João percebeu que ela estava pronta para se levantar e partir ao primeiro sinal de desagrado. Era exatamente o oposto do que sentia vontade de fazer. "Não é incômodo. Está muito frio para uma criança pequena ficar na rua." Camila instintivamente apertou Júlia contra o peito. "Logo vamos embora. Só precisávamos descansar alguns minutos." "Para onde vão?" A pergunta simples desarmou qualquer resposta preparada que Camila pudesse ter. Seus olhos se encheram de lágrimas que se recusou a derramar. Júlia se mexeu em seus braços, sussurrando algo inaudível em sonho. "Ainda não sabemos", admitiu finalmente, a voz quase um sussurro. João sentiu o estômago se contrair. Havia algo devastadoramente honesto naquela resposta. Sem drama, sem pedido de ajuda, apenas a verdade nua de quem chegou ao limite de suas possibilidades. "Tem onde ficar esta noite?" O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Camila baixou os olhos, incapaz de pronunciar em voz alta a realidade de sua situação. Era véspera de Natal, e não tinham teto, não tinham ceia, não tinham sequer certeza do próximo passo. João tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de suas vidas. "Venham comigo." Camila ergueu o olhar surpresa. "Senhor, está muito frio aqui fora. Venham para dentro, pelo menos até amanhã. É Natal." A proposta era tão inesperada que Camila hesitou. Todos os instintos maternos a alertavam contra aceitar a ajuda de estranhos, especialmente homens desconhecidos com filhas pequenas.
Mas Júlia tossia novamente, e o frio da noite se tornava mais cortante a cada minuto. Eu não posso aceitar. Não o conhecemos e... Meu nome é João Fonseca. Esta é minha casa, e garanto que vocês estarão seguras. Tenho quartos vagos e comida quente. Nada além disso. Havia uma sinceridade em sua voz que tocou algo profundo no coração de Camila. João abriu o portão e deu um passo para trás, deixando claro que a escolha era dela. Não havia pressão. Não havia segundas intenções aparentes. Apenas uma oferta de abrigo em uma noite gelada de véspera de Natal. Camila olhou para Júlia, que começava a tremer mesmo protegida em seus braços. A responsabilidade de mãe falou mais alto que qualquer receio pessoal. Levantou-se lentamente, pegou as malas e deu o primeiro passo em direção ao portão. Obrigada, sussurrou, carregando não apenas gratidão, mas também o peso de quem sabia que aquele momento mudaria tudo. João a ajudou com as malas e os guiou pela alameda do jardim. A casa vista de perto era ainda mais imponente, mas havia algo acolhedor na luz que emanava das janelas. Era como se o próprio lugar os convidasse a entrar. Quando atravessaram a porta principal, Camila sentiu o calor tocar seu rosto como uma bênção. Júlia suspirou satisfeita, finalmente relaxando completamente nos braços da mãe. O hall de entrada, com seu piso de mármore e escadaria curva, poderia intimidar, mas João os conduziu diretamente para uma sala menor, mais íntima, onde uma lareira crepitava suavemente. Podem se acomodar aqui. Vou preparar algo quente para vocês. Enquanto João se dirigia à cozinha, Camila se sentou no sofá macio, ainda segurando Júlia. O contraste entre o frio da rua e o aconchego daquela casa era tão extremo que parecia irreal. Por um momento, permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, os milagres realmente acontecessem na véspera de Natal. Do lado de fora, a noite de dezembro continuava gelada e indiferente. Mas dentro daquelas paredes, 3 vidas solitárias acabavam de se encontrar, dando início a uma jornada que testaria os limites do amor, da confiança e da capacidade humana de recomeçar quando tudo parece perdido. O aroma de chocolate quente preencheu a sala quando João retornou carregando uma bandeja. Camila observou em silêncio, enquanto ele servia 2 xícaras e colocava alguns biscoitos em um prato pequeno. Seus movimentos eram cuidadosos, quase reverentes, como se compreendesse a fragilidade do momento. Para a pequena também, disse ele, apontando para uma 3ª xícara menor, decorada com desenhos coloridos. Júlia havia despertado com o cheiro doce e observava tudo com olhos curiosos. Raramente tinha chocolate quente verdadeiro. Camila costumava improvisar com achocolatado barato misturado em água morna quando o leite estava muito caro. Júlia, o que você diz para o Sr. João? Obrigada, senhor. A voz da menina saiu pequena, mas educada. João se sentou na poltrona à frente do sofá, mantendo uma distância respeitosa. Tinha percebido como Camila se posicionara de forma protetiva, sempre com Júlia entre ele e ela. Respeitava completamente aquela cautela maternal. Quantos anos você tem, Júlia? 4. E logo vou fazer 5. Os olhos da menina brilharam com o entusiasmo típico da idade. É muito importante fazer 5 anos. Eu me lembro quando fiz 5 anos. O senhor é muito velho agora? Júlia! Camila corrigiu imediatamente, mas João riu com genuína diversão. Tenho 36 anos. Para você, deve parecer muito velho mesmo. Enquanto Júlia bebia o chocolate com cuidado para não se queimar, João observou discretamente Camila. Ela mal tocara na própria xícara, ocupada demais cuidando da filha e mantendo-se alerta ao ambiente. Havia uma tensão em seus ombros que revelava quanto esforço estava fazendo para manter a compostura. Vocês podem ficar o tempo que precisarem, disse João suavemente. Tenho quartos preparados no 1º andar. Não há pressa para nada. Não posso aceitar isso. Já foi gentileza demais nos receber esta noite. Por que não pode? A pergunta simples desestabilizou Camila. Estava acostumada com pessoas que ofereciam ajuda esperando algo em troca. Tinha aprendido a desconfiar de generosidade gratuita, especialmente vinda de homens desconhecidos. Porque eu não tenho como retribuir. Não pedi retribuição.
Todos pedem, senhor João. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas sempre pedem. O cinismo doloroso naquela frase revelou histórias que João preferiu não investigar naquele momento. Era evidente que Camila havia enfrentado situações que a ensinaram a desconfiar de bondade aparente. Entendo sua preocupação, mas garanto que minha oferta não tem segundas intenções. É véspera de Natal, vocês precisam de abrigo e eu tenho espaço de sobra. Júlia terminou o chocolate e se aconchegou novamente no colo da mãe, sonolenta após o dia exaustivo. Camila a embalou gentilmente, cantarolando baixinho uma canção que João não reconheceu, mas que o tocou profundamente. Posso perguntar o que aconteceu? João fez a pergunta com cuidado extremo. Camila hesitou por longos segundos antes de responder. Perdemos a casa hoje. Não consegui pagar o aluguel há 3 meses. E o trabalho? Trabalhava como diarista em 3 restaurantes. A crise fechou 2 e o terceiro demitiu quase todos os funcionários. Sua voz permaneceu firme, sem autocomiseração. Procurei outros empregos, mas com Júlia pequena, fica difícil aceitar horários muito irregulares. João assentiu, compreendendo. Conhecia bem os efeitos da recessão econômica no mercado de trabalho, especialmente para pessoas sem qualificação formal. O pai dela? O rosto de Camila se endureceu quase imperceptivelmente. Não faz parte das nossas vidas. A forma como disse deixou claro que o assunto estava encerrado. João respeitou o limite estabelecido e mudou de direção. Que tipo de trabalho você procura? Qualquer um honesto. Limpeza, cozinha, vendas, cuidar de pessoas idosas. Tenho experiência em várias áreas. Havia uma dignidade feroz na forma como Camila falava sobre trabalho, não mendigava oportunidades, apenas afirmava sua disposição para qualquer atividade honesta que pudesse sustentar sua filha. Sabe cozinhar? Sei. Aprendi com minha mãe e depois trabalhei em cozinhas de restaurante. Comida caseira? Toda tipo. Mineira, nordestina, paulista. Minha mãe era de Minas, então aprendi muitas receitas tradicionais. Pela primeira vez na conversa, um sorriso tímido apareceu em seu rosto. Júlia adora minha pamonha. Pamonha! Os olhos de João se iluminaram. Não como pamonha boa há anos. Minha mãe fazia quando eu era criança. Sua mãe já... Camila interrompeu a pergunta, percebendo que poderia ser inadequada. Faleceu há 5 anos. Câncer? João falou sem dramaticidade, mas Camila percebeu a dor contida na simplicidade da resposta. Sinto muito. Ela teria adorado vocês duas. Sempre dizia que casa vazia não era lar verdadeiro. Júlia havia adormecido completamente, o corpinho pequeno relaxado no colo da mãe. Camila a observou com ternura infinita, ajeitando uma mecha de cabelo que havia caído sobre o rostinho. Vou mostrar os quartos para vocês, ofereceu João, levantando-se. Camila hesitou novamente. Aceitar abrigo por uma noite era uma coisa. Instalar-se com quartos individuais começava a parecer um compromisso maior que a assustava. É só para hoje à noite, murmurou, mais para si mesma que para ele. Claro, apenas para hoje. João os guiou pela escadaria de mármore até o primeiro andar. O corredor era amplo, decorado com quadros que pareciam caros, mas discretos. Ele parou diante de 2 portas adjacentes. Este quarto tem uma cama de casal e uma de solteiro. Pensei que talvez preferissem ficar juntas. Abriu a porta revelando um quarto espaçoso, mas aconchegante. As paredes eram pintadas em tom creme suave, e grandes janelas ofereciam vista para o jardim. A cama de casal tinha lençóis brancos impecáveis, e a cama de solteiro estava posicionada ao lado. Perfeita para uma criança. Tem banheiro privativo ali, apontou João para uma porta lateral. Toalhas limpas, sabonetes, tudo o que precisarem. Camila entrou devagar, ainda carregando Júlia adormecida. O quarto era maior que toda a sua antiga casa. Sentia-se como uma intrusa naquele ambiente refinado. O aquecimento está ligado, então não passarão frio. Se precisarem de alguma coisa durante a noite, meu quarto é no 2º andar. Senhor João. Camila se virou para ele, lutando contra a emoção que ameaçava transbordar. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Tenham uma boa noite.
João fechou a porta suavemente, deixando mãe e filha sozinhas pela primeira vez em horas. Camila depositou Júlia com cuidado na cama de solteiro, cobrindo-a com o edredom macio. A menina suspirou satisfeita, ainda sonhando. Camila se sentou na borda da cama de casal, finalmente permitindo que a tensão do dia escapasse de seus ombros. Olhou ao redor do quarto, tentando processar como sua vida havia mudado tão drasticamente em poucas horas. Pela manhã acordara em sua própria cama. Agora estava em uma mansão no Morumbi, dependendo da generosidade de um homem que conhecera há menos de 2 horas. Levantou-se e caminhou até a janela. O jardim noturno se estendia como um mar de sombras pontilhado por luzes suaves. Tudo ali respirava estabilidade, segurança, permanência. Tudo o que ela não conseguira oferecer à filha. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Não de autocomiseração, mas de um alívio tão profundo que doía. Por algumas horas, pelo menos, Júlia estaria aquecida, alimentada, segura. Talvez pudesse dormir sem se preocupar em proteger a filha do frio da madrugada. Tomou um banho longo e quente, luxo que não desfrutava há meses. A água cascateava sobre seus ombros tensos, levando consigo parte do cansaço acumulado. Os sabonetes perfumados eram delicados, muito diferentes do sabão em barra que usava para tudo em casa. Quando saiu do banheiro, encontrou Júlia ainda dormindo profundamente. Deitou-se na cama de casal, afundando no colchão macio, mas manteve-se alerta. Não conseguia relaxar completamente em ambiente desconhecido, por mais seguro que parecesse. No segundo andar, João também não conseguia dormir. Caminhava pelo escritório, repassando os eventos da noite. Havia agido por impulso, algo raro em sua rotina calculada de empresário. Mas não se arrependia da decisão. Havia algo em Camila que o intrigava profundamente. Não era apenas sua beleza discreta ou a forma corajosa como enfrentava as adversidades. Era uma força interior que ele reconhecia, mas raramente encontrava. Mulheres em sua posição social geralmente demonstravam força através de atitude agressiva ou manipulação sutil. A força de Camila era diferente. Silenciosa, digna, maternal. Pensou em Júlia e sorriu involuntariamente. A menina tinha o mesmo olhar determinado da mãe, mas mantinha uma inocência que o tocava. Quando perguntara se ele era muito velho, João sentira uma leveza que não experimentava há anos. Sua casa havia sido silenciosa por tanto tempo. O som de vozes femininas, de passos leves pelos corredores, de uma criança brincando, criava uma atmosfera que ele nem sabia que sentia falta. Na manhã de Natal, João acordou mais cedo que o habitual. Desceu para a cozinha e preparou um café da manhã especial. Pães franceses frescos que pediu para o porteiro buscar na padaria mais próxima, frutas variadas, sucos naturais, ovos, queijo, presunto. Queria que fosse uma manhã especial para suas hóspedes. Camila desceu as escadas carregando Júlia, que havia acordado animada e curiosa para explorar a casa nova. O aroma de café fresco as guiou até a cozinha ampla, onde João organizava tudo na mesa de madeira maciça. Bom dia. Feliz Natal. Bom dia, senhor João. Feliz Natal. Camila respondeu, ainda tímida, mas visivelmente mais descansada. Papai Noel veio aqui, mamãe. Júlia olhava em volta, procurando sinais da visita natalina. O Papai Noel visita todas as crianças bonzinhas, respondeu João, piscando para ela. Mas às vezes ele deixa as surpresas em lugares diferentes. Camila se ofereceu para ajudar com o café da manhã, mas João insistiu que se sentasse e aproveitasse. Serviu suco de laranja para Júlia e café para Camila, observando como ela saboreava cada gole com genuína gratidão. Dormiu bem? Melhor que há muito tempo. Obrigada novamente pela hospitalidade. E os planos para hoje? A pergunta trouxe de volta à realidade. Camila havia passado horas acordada durante a madrugada, tentando formular um plano para o dia 25 de dezembro. Não conhecia ninguém em São Paulo, além de colegas de trabalho, com quem não tinha intimidade suficiente para pedir abrigo. Não tinha dinheiro para hotel, mesmo os mais baratos. Ainda estou pensando, admitiu honestamente. É Natal. As opções ficam limitadas. Camila assentiu, mordendo o lábio inferior. João percebeu sua preocupação
e tomou uma decisão que mudaria definitivamente a dinâmica entre eles. Que tal ficarem mais alguns dias? Até as coisas se organizarem. Senhor João, eu não posso continuar abusando de sua generosidade. Não é abuso, é uma sociedade temporária. Sociedade? Você sabe cozinhar, mencionou ontem. Esta casa é grande demais para uma pessoa só, e eu trabalho muito. Que tal cuidar das refeições em troca de acomodação para vocês duas? Camila ergueu a cabeça interessada. A proposta transformava caridade em trabalho, dignidade que ela podia aceitar. Seria um trabalho real? Completamente real. Café da manhã, almoço, jantar, comida caseira como eu não tenho há anos, e Júlia ficaria segura aqui durante o dia. E quando eu encontrar outro emprego? Quando encontrar, reavaliamos a situação. Camila olhou para Júlia, que brincava despreocupadamente com um pedaço de pão, criando formas imaginárias. A proposta oferecia estabilidade temporária e, mais importante, dignidade. Não seria uma dependente, mas uma trabalhadora. Aceito, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Se em algum momento o senhor se arrepender ou eu não corresponder às expectativas, me avisa diretamente, sem constrangimento de parte a parte. João estendeu a mão por sobre a mesa. Combinado. Quando suas mãos se tocaram para selar o acordo, ambos sentiram uma corrente elétrica sutil, quase imperceptível, mas definitivamente presente. Disfarçaram a sensação, mas ela ficaria gravada na memória de ambos como o momento em que deixaram de ser estranhos para se tornarem algo ainda indefinido, mas significativo. Júlia bateu palmas, percebendo que algo importante havia acontecido. Vamos morar aqui, mamãe. Por um tempinho, meu amor. Vamos ajudar o senhor João com a casa dele. Legal. Posso brincar no jardim? Claro que pode, respondeu João. Tem muito espaço lá fora. E assim, no dia de Natal, 3 vidas solitárias selaram um pacto que começava como conveniência, mas carregava sementes de transformação que nenhum deles podia imaginar naquele momento. Janeiro chegou com o calor típico do verão paulista e uma rotina que se estabeleceu naturalmente na mansão do Morumbi. Camila acordava às 6 da manhã, preparava um café da manhã robusto para João antes que ele partisse para o escritório e depois se dedicava aos cuidados da casa e de Júlia. A transformação no ambiente foi gradual, mas perceptível. A mansão, que antes respirava silêncio solene, agora ecoava com risadas de criança, conversas durante as refeições e o aroma constante de comida caseira verdadeira. Bom dia, Camila! João desceu para a cozinha na primeira segunda-feira de janeiro, encontrando a mesa posta com capricho. Pães quentinhos, frutas cortadas artisticamente, ovos mexidos no ponto exato e café passado na hora. Bom dia, senhor João. Como foi o fim de semana? Tranquilo, e o de vocês? Júlia se divertiu muito no jardim. Descobriu que pode conversar com os sabiás. João sorriu, observando pela janela a menina que corria entre as árvores, perseguindo borboletas imaginárias. Nos últimos dias, havia se surpreendido acordando mais cedo apenas para presenciar aqueles momentos matinais antes de partir para o trabalho. Ela está se adaptando bem. Crianças se adaptam mais fácil que adultos. Camila serviu o café dele com o cuidado de quem conhecia exatamente suas preferências. 2 colheres de açúcar, né? Você memoriza tudo. Faz parte do trabalho. Mas ambos sabiam que havia algo além de profissionalismo naqueles pequenos gestos. A forma como Camila preparava as refeições favoritas dele sem que precisasse pedir. A maneira como João sempre perguntava sobre o dia delas. A atenção mútua que crescia disfarçada de cortesia. Durante as 2 primeiras semanas de janeiro, estabeleceram uma dança cuidadosa de proximidade e respeito. João partia para o trabalho às 8. Retornava às 7. Camila tinha a casa organizada, as refeições prontas e Júlia sempre limpa e feliz. Era uma parceria que funcionava com eficiência surpreendente. Mas foram os pequenos momentos inesperados que começaram a mudar a natureza do arranjo. Em uma quinta-feira chuvosa, João chegou em casa mais cedo e encontrou Camila na cozinha preparando pamonha. O milho ralado na mão, temperado com sal e açúcar, embrulhado cuidadosamente nas próprias palhas. O processo era trabalhoso, artesanal,
cheio de técnica acumulada através de gerações. Posso assistir? Camila hesitou. Estava acostumada a trabalhar sozinha, sem supervisão. Mas havia curiosidade genuína na pergunta dele, não fiscalização. É processo longo, pode ser tedioso. Tenho tempo. João se sentou no banco alto da bancada, observando as mãos hábeis dela moldarem cada pamonha. Havia algo meditativo naqueles movimentos precisos, uma conexão com tradições que ele havia perdido em meio à correria urbana. Minha mãe fazia assim? Provavelmente. Cada família tem seus segredos, mas a base é sempre a mesma. Camila trabalhava enquanto falava, suas mãos nunca interrompendo o ritmo. O ponto do sal, a textura do milho, o jeito de amarrar. Você aprendeu nova? Com 7 anos já ajudava minha mãe. Era nossa renda extra nas festas juninas. João percebeu que cada habilidade de Camila vinha acompanhada de uma história de luta, de necessidade transformada em competência. Admirava aquela capacidade de encontrar dignidade no trabalho árduo. E seu pai? O rosto de Camila se fechou ligeiramente. Saiu de casa quando eu tinha 12 anos. Nunca mais voltou. Sinto muito. Eu não. Minha mãe ficou mais feliz sem ele. A sinceridade brutal da resposta revelou camadas de dor que João preferiu não explorar naquele momento, mas entendeu melhor a desconfiança inicial de Camila em relação a homens oferecendo ajuda. E a mãe de Júlia? Minha mãe se foi quando Júlia tinha 2 anos, problema no coração. Camila pausou o trabalho por um instante, olhando pela janela onde a menina brincava. Ela teria adorado ver como a neta cresceu. Tenho certeza que sim. Terminaram a pamonha em silêncio companionable, cada um perdido em memórias próprias. Quando colocaram as últimas unidades para cozinhar, Júlia entrou correndo, animada com a perspectiva do doce caseiro. Vai ficar pronta hoje, mamãe? Daqui a 2 horas, meu amor. O senhor João vai comer com a gente? João olhou para Camila, que assentiu quase imperceptivelmente. Claro. Não posso perder a pamonha da sua mãe. Foi durante aquela tarde de pamonha compartilhada que o relacionamento entre eles mudou sutilmente. As conversas se tornaram menos formais, mais pessoais. João começou a chegar em casa mais cedo quando possível, Camila passou a preparar jantares mais elaborados, mesmo quando ele não pedia. Fevereiro trouxe o carnaval e uma São Paulo mais relaxada. João sugeriu que levassem Júlia para ver os blocos de rua no centro da cidade. Seria a primeira vez que sairiam todos juntos. Não sei se é boa ideia, hesitou Camila. Multidão, barulho, pode ser perigoso para ela. Vamos aos blocos familiares. Nada muito agitado. A resistência de Camila vinha do medo de exposição. E se encontrassem conhecidos de João? Como explicaria a presença dela e da filha? Qual seria o papel dela naquela situação? As pessoas podem pensar... Pensar o quê? Que somos... Que vocês duas são. João entendeu a preocupação. Somos 3 amigos saindo para se divertir. Nada mais, nada menos. Mas quando caminharam pelas ruas do centro naquela tarde ensolarada de sábado, pareciam muito mais que amigos casuais. João carregava Júlia nos ombros para que ela enxergasse melhor os blocos. Camila segurava o braço dele nas multidões para não se separarem. Quem os observasse veria uma família feliz aproveitando o carnaval. A menina ficou encantada com as fantasias coloridas, a música alegre, a atmosfera festiva. Pediu para João comprar uma máscara dourada, que encontrou em um vendedor ambulante, e usou durante todo o passeio. Estou invisível agora, brincava, escondendo o rosto atrás da máscara. Completamente invisível, concordou João, entrando na brincadeira. Onde será que a Júlia foi parar? Estou aqui, senhor João, aqui. Camila observava a interação entre eles com sentimentos contraditórios. Júlia nunca havia conhecido uma figura paterna. Estava claramente se apegando a João, vendo nele uma estabilidade que nunca teve. Mas e se aquele arranjo fosse temporário? E se João se cansasse da situação? Como explicaria para uma criança de 4 anos que o homem que ela estava aprendendo a amar havia desaparecido de suas vidas? Em que você está pensando? João percebeu sua expressão preocupada. Em como explicar para ela quando isso tudo acabar? Por que tem que acabar? A pergunta foi feita sem dramaticidade, mas carregava peso que surpreendeu ambos.
Camila não tinha resposta. Havia começado como arranjo temporário, mas mês após mês se estendia naturalmente. Nenhum dos dois falava sobre prazos ou alternativas. Porque tudo temporário acaba, respondeu finalmente. Nem tudo. Voltaram para casa no final da tarde, cansados, mas satisfeitos. Júlia adormeceu no carro, ainda usando a máscara dourada. João a carregou até o quarto, enquanto Camila preparava um jantar leve. Naquela noite, depois que Júlia foi dormir, eles se sentaram na varanda dos fundos, observando o jardim iluminado pela lua. Era a primeira vez que ficavam sozinhos, sem pressa, sem tarefas domésticas demandando atenção. Obrigada pelo passeio. Júlia ficou radiante. Eu também me diverti. Não lembrava como era bom sair sem compromissos profissionais. Deve ser cansativo trabalhar tanto. É o que sei fazer. Trabalho desde os 16 anos. Por que tão cedo? João hesitou, como se decidisse quanto revelar. Meu pai perdeu tudo em investimentos ruins quando eu era adolescente. Tive que abandonar os estudos para ajudar em casa. Camila o encarou surpresa. A imagem do empresário bem-sucedido ganhava camadas mais complexas. Como chegou onde chegou? Muita determinação. Comecei como office boy em uma imobiliária pequena. Aprendi tudo o que pude, estudei à noite, economizei cada centavo. Levou 15 anos para abrir minha própria empresa. E sua mãe viu seu sucesso? Viu. Sempre dizia que eu trabalhava demais, que sucesso sem família para compartilhar era vitória vazia. João sorriu melancólico. Acho que ela tinha razão. Por que nunca constituiu família? Nunca encontrei a pessoa certa. Ou talvez nunca tenha tido tempo para procurar adequadamente. Ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um processando as revelações do outro. Camila percebia que conhecia um João diferente do empresário sério que partia todas as manhãs. Havia vulnerabilidade, solidão, história de luta que ela reconhecia. E você? João fez a pergunta que evitava há semanas. O pai da Júlia, namorado da adolescência, desapareceu quando soube da gravidez. Camila falou sem amargura, como quem aceitou completamente a situação. Nunca quis encontrá-lo novamente. Júlia nunca pergunta sobre ele? Às vezes. Eu digo que nem todos os pais ficam, mas isso não significa que a gente vale menos. A maturidade dolorosa daquela resposta tocou João profundamente. Camila havia transformado o abandono em força, rejeição em capacidade de amar incondicionalmente. Foi naquela noite de março, sob o céu estrelado da varanda, que ambos reconheceram silenciosamente que seus sentimentos haviam ultrapassado os limites de um arranjo profissional. Não houve declarações, beijos ou promessas, apenas a certeza mútua de que algo importante estava crescendo entre eles. Mas no dia seguinte, como se o destino quisesse testar a solidez daquela conexão nascente, o telefone tocou durante o café da manhã. Camila? É o Sr. Antônio. Camila reconheceu imediatamente a voz de seu antigo patrão do restaurante. Seu coração acelerou. João percebeu a tensão em sua expressão e discretamente parou de ler o jornal para prestar atenção. Bom dia, Sr. Antônio. Olha, eu sei que terminou mal entre a gente quando tive que fazer os cortes, mas as coisas melhoraram aqui. Estou contratando de volta algumas pessoas e pensei em você primeiro. Camila segurou o fone com força, olhando para João, que tentava disfarçar sua atenção na conversa. Que tipo de trabalho? O mesmo de antes. Diarista, limpeza geral, algumas vezes ajuda na cozinha. O horário seria das 7 às 3 da tarde, 6 dias por semana. Salário um pouco melhor que antes. Era exatamente o que ela procurava há meses. Trabalho honesto, horário fixo, salário suficiente para alugar um lugar pequeno para ela e Júlia. A independência que sempre desejara. Posso pensar e te dar uma resposta? Claro, mas não demora muito. Tem outras pessoas interessadas. Camila desligou o telefone em silêncio. João dobrou o jornal e a encarou diretamente. Oferta de emprego? Meu antigo patrão. Quer que eu volte? É uma boa oportunidade? Camila assentiu, incapaz de falar. Era boa oportunidade, mas significaria deixar aquela casa, aquela rotina, aquela sensação crescente de pertencimento.
significaria privar Júlia da estabilidade e do carinho que encontrara ali. O que seu coração diz? João fez a pergunta que ela mais temia. Meu coração não pode decidir por minha filha. E se pudesse? Camila olhou para ele, vendo nos olhos escuros a mesma dúvida que sentia. Queriam que ela ficasse? Queria ficar? E se ficasse, o que aquilo significaria para todos? Não sei, admitiu honestamente. João se levantou, caminhou até ela e, pela primeira vez, tocou suavemente seu rosto. Então siga seu coração, disse baixinho. Eu apoio qualquer decisão que tomar. Naquele toque gentil, naquelas palavras de apoio incondicional, Camila encontrou algo que nunca tivera antes. Um homem que a encorajava a escolher livremente, sem pressão, sem chantagem emocional. Pela primeira vez na vida, alguém colocava sua felicidade acima da própria conveniência. A decisão veio na manhã seguinte, depois de uma noite inteira sem dormir. Camila ligou para o Sr. Antônio ainda antes do café da manhã, enquanto João se arrumava para o trabalho e Júlia brincava no jardim. Sr. Antônio, agradeço muito a oportunidade, mas não vou poder aceitar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tem certeza, Camila? É um bom emprego. Tenho certeza. Encontrei uma situação que funciona melhor para mim e minha filha no momento. Tá bom, então. Se mudar de ideia, me liga. Quando desligou o telefone, Camila sentiu um misto de alívio e apreensão. Havia escolhido ficar, mas o que isso significava exatamente? João apareceu na cozinha naquele momento, ajustando a gravata. Decidiu? Recusei o emprego. João parou de mexer na gravata e a encarou. Por quê? Porque aqui está funcionando bem para todos nós. Camila evitou o olhar dele, ocupando-se com a organização da mesa do café. E por que Júlia está feliz? Apenas por causa da Júlia? A pergunta a forçou a encará-lo. Nos olhos escuros de João havia uma expectativa que ela reconhecia, porque sentia o mesmo. Não, não apenas por causa dela. Foi a confissão mais próxima de uma declaração que ambos haviam feito até então. João sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Fico feliz que tenha ficado. Mesmo? Muito. Ele se aproximou, hesitou por um segundo e depois beijou delicadamente sua testa. Foi um gesto simples, mas carregado de promessa e ternura que fez o coração de Camila acelerar. Tenho uma proposta para você, disse ele ainda próximo. Qual? Que tal matricularmos Júlia em uma escola? Uma boa escola. Camila recuou um passo alarmada. João, eu não posso pagar escola particular. Não estou pedindo para pagar. É um investimento no futuro dela, e enquanto ela estiver na escola, você terá mais tempo para si mesma. Não posso aceitar isso. Por que não? Porque é demais. A hospedagem já é muito, agora a escola particular. Camila balançou a cabeça. Não quero que Júlia se acostume com um padrão de vida que eu não posso manter. João compreendeu a preocupação, mas também viu além dela. Se isso não for temporário? Como assim? E se isso... Ele gesticulou abrangendo a casa, a rotina deles, for permanente. O coração de Camila parou por um segundo. João, não podemos fazer planos baseados em sentimentos novos. E se você se cansar? E se eu não for o que você realmente quer? Júlia seria a mais prejudicada. Tem razão, concordou ele após uma pausa. Então vamos devagar. A escola é apenas para este semestre. Se as coisas mudarem, transferimos ela para uma escola pública. Mas pelo menos terá tido a experiência. Camila hesitou. A educação de Júlia era sua prioridade máxima, mas também seu maior medo. Não conseguiria oferecer para a filha as oportunidades que uma educação de qualidade poderia proporcionar. É uma boa escola, a melhor da região, ensino integral, professores qualificados, estrutura excelente. E se ela se sentir deslocada? Somos diferentes das outras famílias. Júlia é inteligente e carinhosa, vai se adaptar bem. Após muito pensar, Camila concordou. A matrícula foi feita em abril, e Júlia começou as aulas com entusiasmo contagiante. A menina chegava em casa todos os dias com histórias animadas sobre novos amigos, atividades interessantes e descobertas diárias. Hoje eu aprendi sobre borboletas, mamãe. Sabia que elas nascem sendo lagartas feias? Sabia, sim.
E o que mais você aprendeu? Que às vezes as coisas ficam bonitas depois de um tempo difícil. Camila trocou olhares com João. Até uma criança de 4 anos conseguia ver a poesia nas transformações da vida. Com Júlia na escola, a rotina da casa mudou novamente. Camila tinha as manhãs livres depois que João partia para o trabalho. Descobriu que gostava de cuidar do jardim, plantar temperos frescos que usava na cozinha, reorganizar a biblioteca que ele raramente usava. Uma tarde de maio, enquanto folheava um livro de culinária, encontrou João observando-a da porta da biblioteca. Não ouvi você chegar. Cheguei há pouco. O que está lendo? Receitas francesas. Pensei em tentar algo novo para o jantar. João se aproximou e se sentou ao lado dela no sofá da biblioteca. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você é feliz aqui? A pergunta a pegou desprevenida. Por que pergunta isso? Porque às vezes tenho a impressão de que você está sempre esperando que tudo acabe, como se não se permitisse relaxar completamente. Camila fechou o livro e pensou cuidadosamente na resposta. É difícil se sentir segura quando você nunca teve segurança verdadeira. Sempre tem uma voz na minha cabeça dizendo que coisas boas não duram para pessoas como eu. Pessoas como você. Pessoas simples. Sem educação formal, sem dinheiro, sem conexões importantes. João segurou a mão dela. Você é uma das pessoas mais extraordinárias que já conheci. Sua educação formal não define sua inteligência. Sua situação financeira não define seu valor. E quanto a conexões importantes, ele apertou sua mão. Você tem uma agora. Naquele momento, pela primeira vez desde que chegara àquela casa, Camila se permitiu acreditar que talvez merecesse a felicidade que estava encontrando. Maio se transformou em junho, com uma naturalidade que surpreendeu todos. A vida em família se consolidara sem grandes declarações ou cerimônias. João chegava em casa ansioso para ouvir as novidades do dia de Júlia. Camila preparava jantares cada vez mais elaborados, não por obrigação, mas pelo prazer de ver o sorriso dele ao experimentar novos sabores. Júlia florescia na escola e em casa, ganhando confiança e alegria. Mas foi no início de junho que a primeira ameaça real à estabilidade que haviam construído apareceu. Camila estava preparando o almoço quando a campainha tocou. João ainda não havia voltado do trabalho e ela não esperava ninguém. Hesitou antes de abrir a porta. Uma mulher elegante de aproximadamente 30 anos estava parada no portão. Cabelos loiros perfeitamente arrumados, roupas caras mas discretas, uma beleza polida que gritava classe alta. Sorriu quando viu Camila. Boa tarde. Você deve ser a nova funcionária do João. Camila sentiu uma pontada desconfortável no estômago. Posso ajudá-la em alguma coisa? Sou Beatriz Montenegro, noiva, ex-noiva do João. Acabei de chegar da Europa e vim dar uma surpresa para ele. O mundo de Camila pareceu balançar ligeiramente. Noiva, ex-noiva. A distinção parecia importante, mas não eliminava a sensação de ameaça que a presença daquela mulher despertou. O senhor João não está em casa no momento. Posso esperá-lo? Somos velhos amigos. Camila não tinha base para recusar. Abriu o portão e conduziu Beatriz até a sala de estar. A mulher observou tudo com olhos críticos e possessivos, como se estivesse avaliando mudanças em território que considerava seu. João mudou a decoração, comentou tocando o vaso de flores que Camila havia arranjado na mesa lateral. Pode ser. Eu cuido apenas da limpeza e refeições. Apenas? Que modéstia! Beatriz sorriu, mas havia algo afiado naquele sorriso. E há quanto tempo trabalha aqui? Alguns meses. Com família. Tenho uma filha pequena. Que conveniente. João sempre teve fraqueza por causas perdidas. O comentário foi como uma bofetada disfarçada de observação casual. Camila manteve a compostura, mas sentiu a raiva crescer no peito. Posso oferecer alguma coisa enquanto espera? Café, água? Um café seria ótimo. João sempre disse que eu fazia o melhor café da cidade. Mas talvez você tenha aprendido suas preferências também. Camila se retirou para a cozinha, tentando controlar a mistura de raiva e insegurança que a presença de Beatriz despertara. A mulher era tudo o que ela não era. Elegante, educada, claramente do mesmo mundo social de João.
Falava como quem conhecia a casa, como quem tinha direitos ali. Quando voltou com o café, Beatriz estava observando uma foto na estante. João com uma mulher mais velha, provavelmente sua mãe. Dona Helena era uma senhora encantadora. Lamento muito que tenha partido antes de me ver casada com o filho dela. Casada. A palavra ecoou na mente de Camila. Beatriz falava de casamento no passado, mas também como algo que ainda poderia acontecer. Vocês já foram noivos? Por 2 anos. Eu estava terminando um MBA na França, quando nossos caminhos se separaram temporariamente. Mas algumas coisas são inevitáveis, você não acha? Camila não respondeu. Serviu o café e se sentou na ponta da poltrona, pronta para se levantar assim que João chegasse. E você, é daqui de São Paulo? Sou. Família grande? Pequena. Beatriz percebeu que não conseguiria informações detalhadas e mudou de estratégia. João parece estar bem cuidado. A casa está impecável. E posso sentir o aroma de comida caseira vindo da cozinha. Ele sempre valorizou isso. É meu trabalho. Claro. Mas João sempre disse que admirava mulheres que sabem cuidar de um lar adequadamente. É uma qualidade cada vez mais rara. O elogio velado carregava uma mensagem implícita. Você é uma boa empregada, mas não passe disso. O som da chave na fechadura anunciou a chegada de João. Camila se levantou imediatamente, aliviada. João entrou na sala e parou abruptamente ao ver Beatriz. Beatriz, que surpresa! João! Ela se levantou graciosamente e caminhou até ele, beijando ambas suas faces num cumprimento que durou mais tempo que necessário. Cheguei de Paris ontem e não resisti vir te ver. Como foi a viagem? Maravilhosa. Aprendi muito, conheci pessoas incríveis, mas senti falta de casa. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Senti falta de você. Camila observou a cena se sentindo como uma intrusa em sua própria vida. Havia uma intimidade entre eles que falava de história compartilhada, de um passado que ela não conhecia e um futuro que poderia não incluí-la. Camila, obrigado por receber a Beatriz, disse João, finalmente notando seu desconforto. De nada. Vou verificar o almoço. Ela saiu da sala rapidamente, mas não pôde evitar ouvir fragmentos da conversa que continuou. Ela parece eficiente, comentou Beatriz. É muito mais que eficiente, é excepcional. Tenho certeza. E a filha dela? Júlia é uma menina maravilhosa. Crianças podem ser complicadas em algumas situações, não acha? Camila não conseguiu ouvir a resposta de João, mas a pergunta foi suficiente para despertar todos os seus medos. E se Beatriz estivesse certa? E se crianças fossem realmente complicadas para relacionamentos adultos? E se João estivesse apenas sendo educado sobre Júlia, mas na verdade a considerasse um obstáculo? Quando Júlia chegou da escola 1 hora depois, encontrou uma atmosfera tensa na casa. Camila estava preparando o almoço com movimentos mecânicos, enquanto vozes baixas conversavam na sala. Quem está aqui, mamãe? Uma amiga do Sr. João. Júlia correu para a sala, como sempre fazia quando chegava da escola, ansiosa para contar as novidades do dia. Parou na porta ao ver a mulher estranha conversando com João. Olá, disse timidamente. E esta deve ser Júlia, sorriu Beatriz, mas sem se levantar ou demonstrar interesse genuíno. Que menina grande! Júlia olhou para João buscando orientação. Ele sorriu e abriu os braços. Como foi a escola hoje, pequena? Aprendi sobre planetas. Sabia que Saturno tem anéis feitos de gelo? Não sabia. Que interessante. Beatriz observou a interação com expressão indecifrada. Júlia se aproximou de João naturalmente, como sempre fazia, apoiando-se em sua perna enquanto contava animadamente sobre sua descoberta astronômica. João sempre foi bom com crianças, comentou Beatriz, mesmo quando elas não são suas. O comentário foi feito com um sorriso, mas Camila, que observava da porta da cozinha, sentiu a pontada venenosa por trás das palavras. O almoço foi servido em um silêncio tenso. Beatriz elogiou a comida com entusiasmo exagerado, fez perguntas sobre a rotina da casa e sugeriu várias vezes que ela e João deveriam jantar sozinhos em um restaurante para colocar a conversa em dia. Quando finalmente se despediu no meio da tarde, deixou claro que voltaria. Foi maravilhoso te ver, João. Que tal jantarmos amanhã?
aquele restaurante francês que costumávamos frequentar. Beatriz. Só um jantar entre velhos amigos. Tenho tanto para te contar sobre Paris. João olhou rapidamente para Camila, que fingiu estar ocupada organizando a mesa. Talvez seja melhor deixarmos para outro dia. Bobagem, é só um jantar. Beatriz se aproximou e tocou o braço dele. Te busco às 8. Camila não conseguiu ouvir a resposta de João, mas viu que ele não recusou categoricamente. Após Beatriz partir, a casa ficou mergulhada em um silêncio desconfortável. Júlia brincou no jardim, alheia às tensões adultas. João ficou no escritório supostamente trabalhando. Camila limpou a cozinha repetidamente, tentando processar o que havia acontecido. A chegada de Beatriz havia revelado algo que ela tentara ignorar. Sua situação ali era frágil. Não tinha direitos, não tinha garantias. Era uma funcionária que havia se apaixonado pelo patrão, mas ele tinha um passado, conexões, um mundo ao qual ela não pertencia. Quando João desceu para o jantar, encontrou Camila calada e Júlia contando sozinha sobre seu dia na escola. Está tudo bem? Tudo normal. Mas nada estava normal. A presença de Beatriz havia criado uma fissura na harmonia que construíram juntos. Uma lembrança de que algumas realidades não podiam ser ignoradas indefinidamente. Naquela noite, depois que Júlia foi dormir, João tentou conversar com Camila. Sobre hoje, não precisa explicar nada. Sua vida pessoal não é da minha conta. Camila olha para mim. Ela relutantemente o encarou. Beatriz fez parte do meu passado, muito passado. Ela falou como se fosse presente e futuro. Pode ter falado, mas não é o que eu sinto. E o jantar de amanhã? João hesitou. Ela é insistente. Pensei que talvez fosse melhor esclarecer as coisas pessoalmente. Claro, é o mais sensato. Mas no tom de Camila havia uma distância que não existia antes. João percebeu que algo havia mudado, que a chegada de Beatriz plantara sementes de dúvida que seriam difíceis de erradicar. Pela primeira vez desde que se conheceram, foram dormir sem o calor da proximidade que se acostumaram a compartilhar. E ambos souberam que a verdadeira prova de seus sentimentos estava apenas começando. O jantar aconteceu na sexta-feira seguinte. João saiu às 7h30, elegantemente vestido, depois de se despedir formalmente de Camila e beijar a testa de Júlia. Camila o observou partir pela janela da sala, tentando controlar a ansiedade que crescia em seu peito. Por que o senhor João está bonito assim, mamãe? Ele vai jantar com uma amiga. A moça que veio aqui outro dia? É. Júlia percebeu algo na voz da mãe que não conseguiu identificar, mas que a deixou inquieta. Ela vai morar aqui com a gente? A pergunta inocente atingiu Camila como uma flecha certeira. Não, meu amor. Ela só veio visitar. Ainda bem. Não gostei muito dela. Por quê? Ela não sorriu de verdade para mim, sorriu só com a boca. A percepção aguçada da filha surpreendeu Camila. Crianças tinham uma capacidade única de detectar falsidade que os adultos às vezes perdiam. A noite se arrastou interminavelmente. Camila deitou Júlia mais cedo que o habitual e ficou na sala, fingindo assistir televisão enquanto seus pensamentos corriam desenfreadamente. Onde eles estavam jantando? Do que estavam conversando? João estava recordando os bons momentos que haviam compartilhado. Beatriz estava convencendo-o de que eram feitos um para o outro. Às 11h30, ouviu o carro na garagem. João entrou pela porta dos fundos, como sempre fazia, mas seus passos pareciam mais pesados que o normal. Como foi? Camila tentou soar casual. Interessante. João se serviu de um copo d'água e se sentou à mesa da cozinha. Beatriz tem planos. Que tipo de planos? Ela quer retomar nosso relacionamento. Diz que a experiência em Paris a fez perceber que eu sou o homem certo para ela. Camila sentiu o estômago se contrair, mas manteve a voz firme. E você? O que acha disso? João a encarou diretamente. Acho que algumas oportunidades, quando passam, não devem ser recuperadas. O alívio que Camila sentiu foi tão intenso que ela precisou se apoiar no balcão da cozinha. João se aproximou e tocou seu rosto delicadamente. Você achou que eu ia... Não sabia o que pensar. Ela é... impressionante, educada, elegante do seu mundo social.
Meu mundo social é vazio, Camila. Você é real. Vocês duas são reais. Naquela noite, pela primeira vez, João beijou Camila de verdade. Não na testa, não no rosto, mas nos lábios, com toda a paixão contida dos últimos meses. Foi um beijo que selou definitivamente a transformação de seus sentimentos de atração para amor. Julho se derramou em agosto com uma intensidade emocional que mudou completamente a dinâmica da casa. João começou a chegar mais cedo do trabalho, às vezes trazendo flores ou pequenos presentes para Júlia. Camila abandonou completamente a formalidade de Senhor João, tratando-o pelo nome. As conversas durante o jantar se tornaram íntimas, cheias de planos para o futuro e revelações sobre o passado. Foi durante uma tarde quente de domingo que prepararam açaí juntos no quintal. João havia comprado uma máquina especial depois de descobrir que era a sobremesa favorita de Júlia. Camila ensinou-o a dosear exatamente a polpa congelada, o leite condensado e as frutas complementares. Não muito doce, senão perde o gosto da fruta, instruía guiando as mãos dele sobre a máquina. Assim, perfeito. Júlia corria pelo quintal, perseguindo borboletas while eles trabalhavam lado a lado. O aroma gelado da fruta misturada com leite condensado perfumava o ar, enquanto suas mãos se encontravam sobre a tigela, criando um momento de intimidade que transcendia a simples preparação de sobremesa. Nunca pensei que pudesse ser feliz assim, murmurou João, observando Júlia brincar. Como assim? Simples, doméstico, real. Ele segurou a mão dela por cima da tigela. Sempre achei que precisava de grandes conquistas para me sentir realizado. Mas isso aqui... Você, Júlia, esta casa se transformando em lar. É mais completo que qualquer negócio que já fechei. Camila sorriu, sentindo o coração se aquecer. Também nunca me senti tão protegida, não só financeiramente, emocionalmente. Quero que se sintam protegidas sempre. Foram interrompidos por Júlia, que chegou correndo, ofegante de tanto brincar. Já está pronto? Já está pronto? Está sim, pequena, riu João, servindo 3 porções generosas. Sentaram-se na sombra da mangueira centenária que dominava o quintal, saboreando o açaí while Júlia contava histórias elaboradas sobre as borboletas que havia conversado durante a tarde. A borboleta azul disse que tem uma família grande lá na árvore, relatou seriamente. E a amarela está procurando casa nova porque a antiga ficou muito pequena. Igual a nós, comentou João espontaneamente. Como assim? Perguntou Júlia. Nós também estamos procurando casa nova. Camila o encarou surpresa. Era a primeira vez que ele mencionava mudança. Estamos? Bem, esta casa é muito grande para 3 pessoas. Pensei que talvez vocês preferissem um lugar menor, mais aconchegante. Um lugar nosso. O coração de Camila acelerou. Nosso? Se vocês quiserem, claro. Júlia bateu palmas, animada com a perspectiva. Uma casa só nossa? Com jardim para as borboletas? Com jardim para as borboletas, confirmou João, sorrindo. Era a conversa mais próxima de uma proposta de vida em comum que haviam tido. Não houve promessas grandiosas ou declarações dramáticas, apenas a perspectiva natural de continuar construindo algo juntos. Mas no final de agosto, como se o destino quisesse testar a solidez de sua felicidade, Júlia acordou com febre alta e tosse preocupante. Camila percebeu que algo estava errado quando a menina, normalmente energética, permaneceu quieta durante o café da manhã, recusando até mesmo o chocolate quente que tanto adorava. Está se sentindo mal, meu amor? Estou com dor aqui. Júlia apontou para o peito. Camila tocou a testa da filha e sentiu a pele queimando. João, acho que ela está com febre. João imediatamente abandonou o jornal e se aproximou. Vamos levá-la ao médico. Não é necessário incomodar você. Posso levar ela sozinha. Camila, ela é nossa responsabilidade. Vamos juntos. A palavra nossa soou natural em sua boca, como se Júlia fosse filha de ambos. Camila sentiu uma gratidão profunda por não estar enfrentando aquela situação sozinha. No consultório do Dr. Eduardo Vilela, pediatra recomendado pela escola, as notícias não foram tranquilizadoras. Após exames detalhados, o médico diagnosticou pneumonia. É um caso sério, explicou o doutor.
Vamos precisar interná-la para monitoramento. Camila empalideceu. Internação? Por precaução. A pneumonia em crianças pequenas pode evoluir rapidamente. João segurou a mão de Camila firmemente. Qual é o melhor hospital da região? Hospital Einstein tem excelente pediatria. Então é lá que ela vai ficar. Durante os 3 dias que Júlia permaneceu internada, João cancelou todas as reuniões importantes, incluindo uma viagem de negócios para o Rio de Janeiro, que poderia resultar em um contrato milionário. Ficou no hospital day and night, revezando com Camila os cuidados com a menina. Você não precisa ficar aqui, insistiu Camila na segunda noite. Tem trabalho importante. Não há nada mais importante que isso. Mas ela não é sua filha. João parou de ler o livro infantil que havia comprado para distrair Júlia e encarou Camila seriamente. Não é? A pergunta simples carregava um peso emocional que transformou something fundamental entre eles. Naquele momento, Camila compreendeu que, para João, Júlia havia se tornado tão importante quanto seria uma filha biológica. João, eu amo esta menina como se fosse minha filha, disse ele baixinho, observando Júlia dormir com oxigênio auxiliar. E amo você como nunca amei ninguém. Somos uma família, Camila. Pelo menos para mim somos. Foram as primeiras declarações diretas que trocaram. Não houve romantismo cinematográfico, mas havia something muito mais profundo, a certeza absoluta de que enfrentariam qualquer crise juntos. Júlia se recuperou completamente, mas a experiência mudou something entre os 3. A fragilidade da situação havia revelado the strength de seus vínculos. João não demonstrara apenas carinho casual por Júlia. Havia demonstrado amor paternal genuíno. Em setembro, quando Júlia voltou à escola completamente recuperada, uma nova rotina se estabeleceu. João chegava em casa mais cedo sempre que possível. Participava ativamente da lição de casa da menina e começou a fazer planos que incluíam naturalmente o futuro dos 3. Foi também em setembro que descobriram a verdade sobre Beatriz. João recebeu uma ligação de um amigo comum, Ricardo Mendes, durante um sábado de manhã. João, preciso te contar algo sobre a Beatriz. O quê? Soube por acaso que ela está com sérios problemas financeiros. A família perdeu quase tudo em investimentos ruins na Europa. Como assim? Falência total, amigo. Ela voltou para o Brasil porque não tinha mais como se manter em Paris. João sentiu um frio no estômago. Tem certeza disso? Absoluta. Meu contato no setor financeiro me passou a informação. Ela está procurando security financeira. Casamento, preferencialmente. Quando desligou o telefone, João ficou calado por longos minutos, processando a informação. Camila, que havia ouvido parte da conversa, se aproximou. Problemas? Beatriz mentiu sobre tudo. Não voltou porque sentiu minha falta. Voltou porque está falida. A revelação foi like a punch no estômago. A mulher que havia aparentado ser tão superior, tão elegante, tão segura de si, havia mentido sobre suas motivações desde o primeiro momento. Como você se sente sobre isso? Aliviado, respondeu João honestamente. Não por estar em dificuldades financeiras, mas por descobrir que eu não estava errado about meus sentimentos. What we have é real, Camila. Not based on convenience or interest. E agora? Agora vamos follow nossos planos. Nossa casa nova, nossa vida juntos. Naquela tarde de setembro, while Júlia brincava no jardim, João e Camila começaram a fazer listas de características que queriam na casa nova. Not a mansion, but something aconchegante, where poderiam ser felizes. Uma casa onde Júlia pudesse crescer with security and love, onde eles pudessem build memórias together. A casa no Morumbi havia servido seu propósito. Havia sido o lugar onde 3 pessoas solitárias se encontraram e se tornaram família. But now precisavam de something que fosse truly theirs, something que representasse o futuro que escolheram build juntos. Quero uma kitchen grande, disse Camila, onde possamos cook together, e uma garden where Julia possa brincar safely, e um place onde possamos make new memories. Lots of new memories, concordou João, beijando her hand. O outono chegou com promise of changes, but desta vez changes que eles estavam choosing together. A incerteza havia been replaced por planning,
O medo havia sido conquered pelo amor. E quando setembro gave way to outubro, os três estavam ready para o next capítulo de suas vidas, knowing que whatever challenges viessem, enfrentariam juntos como a família que se tornaram. Outubro chegou pintando São Paulo com cores douradas, e com ele veio uma descoberta que mudaria novamente a dinâmica da casa. João havia notado que Camila, nas horas vagas, costumava mexer em uma caixa pequena que guardava cuidadosamente no quarto. Curiosidade genuína o levou a perguntar o que era. São alguns tecidos e linhas que eu guardei, explicou Camila ligeiramente embaraçada. Costurava quando era mais nova, minha mãe me ensinou. Posso ver? Hesitante, Camila abriu a caixa, revelando retalhos de tecidos coloridos, linhas organizadas por cores, alguns moldes de papel amarelado pelo tempo e uma pequena vestimenta infantil pela metade. Para a Júlia? Era para ser. Comecei antes de perdermos a casa. Nunca terminei. João pegou delicadamente o vestidinho inacabado. Era simples, mas havia uma delicadeza nos detalhes, nos acabamentos, que revelava talento natural. É lindo. Por que parou? Não havia prioridade. Sobrevivência vinha primeiro. E agora? Camila olhou para ele sem entender. Como assim? Agora você tem tempo, espaço, estabilidade. Por que não retomar? Não sei se ainda lembro direito. E não tenho máquina de costura adequada. João sorriu misteriosamente. Deixe isso comigo. Nas 2 semanas seguintes, sempre que saía para o trabalho, João fazia desvios que Camila não podia imaginar. Visitou lojas especializadas, pesquisou equipamentos, consultou profissionais. Estava planejando algo que mantinha em absoluto sigilo. Foi em uma terça-feira de novembro que ele pediu para Camila e Júlia o acompanharem até o sótão da casa. Por que vamos lá em cima? Perguntou Júlia curiosa. É surpresa, respondeu João, segurando a mão pequena dela enquanto subiam a escada estreita. Quando abriu a porta do sótão, Camila ficou sem palavras. O espaço havia sido completamente transformado. O ambiente, antes escuro e empoeirado, agora era claro e arejado, com janelas amplas que permitiam entrada abundante de luz natural. Uma máquina de costura profissional ocupava a posição central, cercada por organizadores de linhas, bancadas de trabalho, manequins e tudo o que uma costureira poderia sonhar ter. João, o que é isso? Seu ateliê. Meu ateliê? Você tem um talento que merece espaço próprio. Aqui pode criar, experimentar, maybe até começar um pequeno negócio. Camila caminhou pelo espaço tocando tudo delicadamente, como se temesse que fosse miragem que desapareceria ao menor movimento brusco. A máquina de costura era do modelo mais avançado que já vira. Os tecidos empilhados nas prateleiras eram de qualidade superior. Havia até um manequim do tamanho de Júlia. Isso deve ter custado uma fortuna. Custou, e valeu cada centavo. Por quê? João se aproximou e segurou suas mãos. Porque quero que você tenha seus próprios sonhos. Não quero que se sinta dependente ou diminuída. Quero que seja minha parceira em tudo, inclusive nos sonhos. Lágrimas escorreram pelo rosto de Camila. Ninguém jamais havia investido em seus talentos, em suas possibilidades. Sempre fora vista apenas como mão de obra, nunca como pessoa com potencial criativo. Posso fazer uma roupa para minha boneca aqui? Perguntou Júlia, maravilhada. Pode fazer roupas para todas as bonecas que quiser, respondeu João. Naquela tarde, Camila começou a redescobrir uma parte de si mesma que havia enterrado sob as necessidades de sobrevivência. Terminou o vestidinho de Júlia, que estava inacabado há meses, e depois começou outros projetos. Descobriu que suas habilidades não apenas permaneciam intactas, mas haviam amadurecido. Novembro trouxe uma rotina nova e satisfatória. Camila passava as manhãs no ateliê, depois que Júlia ia para a escola e João para o trabalho. À tarde, quando a menina retornava, cozinhava jantares especiais enquanto relatava as criações do dia. João chegava em casa ansioso para ver os progressos, oferecendo sugestões e elogios genuínos. O aroma de canela e cravo que Camila usava para temperar o bolo de fubá caseiro começou a perfumar toda a casa regularmente. Era um cheiro que trazia memórias afetivas da infância para todos.
criando uma atmosfera de lar verdadeiro que a mansão nunca havia conhecido. Foi também em novembro que plantaram jasmins no jardim. Camila mencionou que era sua flor favorita, e João quis criar um canteiro especial. Trabalharam juntos na terra, plantando as mudas delicadas, while Julia ajudava, molhando tudo em volta, excepto as plantas. "Quando vão florescer?" perguntou a menina impaciente. "Na primavera", explicou João. "As melhores coisas precisam de tempo para crescer." "Como o amor de vocês?" A pergunta inocente de Julia surpreendeu os adultos. A menina havia observado mais do que imaginavam. "Como sabe que nos amamos?" perguntou Camila. "Por que vocês olham um para o outro igual minha teacher olha para o marido quando ele busca ela na escola? E porque agora nossa casa cheira feliz." "Cheira feliz?" Antes cheirava limpinho, agora cheira gostoso e feliz." João e Camila trocaram olhares emocionados. Uma criança de 5 anos havia capturado perfeitamente a transformação que todos sentiam, mas nenhum conseguia expressar adequadamente. Dezembro chegou com a expectativa do segundo Natal que passariam juntos, mas também trouxe uma complicação inesperada. Camila estava no ateliê terminando um conjunto de roupas infantis quando o telefone tocou. Júlia estava na escola, João no trabalho. Era meio-dia de uma quinta-feira. "Camila Marciel?" "Sim. Aqui é Roberto Silva. Sou pai biológico da Júlia." O mundo de Camila parou. A voz que não ouvia há 5 anos ainda era reconhecível, mas carregava um tom diferente. Mais maduro, perhaps arrependido. "Roberto, sei que é surpresa. Posso conversar com você?" "O que quer?" "Explicar algumas coisas, me desculpar e conhecer minha filha." Camila sentiu as pernas bambas e se sentou na cadeira do ateliê. Onde estava esses 5 anos? "Longe, trabalhando em Salvador, mas voltei para São Paulo e... Camila, me arrependo muito de ter ido embora. Quero fazer a coisa certa agora." A coisa certa seria ter ficado quando soube da gravidez. "Eu sei. Eu era um garoto idiota. Tinha 17 anos e me apavorei. Mas cresci, mudei. Quero conhecer minha filha." A ligação terminou com Roberto dizendo que ligaria novamente para marcar um encontro. Camila ficou parada no ateliê, tentando processar a situação. Júlia havia perguntado sobre o pai algumas vezes, mas parecia satisfeita com as explicações de que nem todos os pais ficavam. Agora, suddenly, o homem que as abandonara queria reaparecer. Quando João chegou em casa naquela tarde, encontrou Camila quieta e pensativa preparando o jantar. "Aconteceu alguma coisa?" Camila relatou a ligação de Roberto. João ouviu em silêncio, controlando a mistura de raiva e proteção que crescia em seu peito. "O que você quer fazer?" "Não sei." "Júlia tem direito de conhecer o pai biológico?" "Tem. Mas você também tem direito de protegê-la de decepções." "E se ele mudou mesmo? E se realmente se arrependeu?" João se aproximou e segurou suas mãos. "Qualquer decisão que tomar, vou apoiar. Inclusive se decidir dar uma chance para ele conhecer Júlia. Mesmo que isso complique nossa situação? Nossa situação não vai mudar because Roberto apareceu. Júlia pode ter 2 pais se ele provar que merece ser um. Mas isso não afeta o que sentimos uns pelos outros." A generosidade de João em relação a uma situação que poderia ameaçar sua posição na vida de Júlia tocou Camila profundamente. Most men ficariam intimidated ou possessive. Ele estava priorizando o bem-estar da menina, above qualquer insegurança pessoal. Roberto ligou novamente 3 dias depois, insistindo em marcar um encontro. Camila concordou, mas estabeleceu condições. Seria em terreno neutral, com hora marcada, e Júlia só o conheceria se ela decidisse que ele merecia essa chance. O encontro aconteceu em uma lanchonete próxima ao shopping, no sábado seguinte. Roberto havia mudado. Mais alto, mais forte, serious than the teenager que a havia abandonado. Mas havia something em seus olhos que Camila reconheceu. The same charm superficial que a havia atraído quando eram adolescentes. "Você está linda", foi a primeira coisa que disse. "Não vim aqui para elogios, vim para entender suas intenções. Quero conhecer minha filha, quero fazer parte da vida dela. Durante 5 anos não quis. O que mudou? Eu mudei.
Tenho um emprego estável agora, apartamento próprio. Posso oferecer stability para ela. Stability? João oferece stability para nós duas há 1 ano. João? Camila percebeu que havia mencionado o nome sem pensar. Temos uma situação. Que tipo de situação? Isso não é da sua conta. É sim. Se tem outro homem na vida da minha filha, preciso saber que tipo de pessoa é. A possessiveness em Roberto's voice despertou todas as red flags que Camila havia ignorado quando eram jovens. Havia something controlling, something que demanded rights que ele havia abandonado. Você não tem direito de fazer exigências. Abandonou esse direito há 5 anos. Sou pai dela. Pai é quem cria, não quem gera. A conversa se estendeu por 1 hora, com Roberto insistindo que merecia uma chance e Camila tentando avaliar suas real motivations. No final, concordou que ele poderia conhecer Júlia, mas em casa, with João presente, para que a menina se sentisse segura. O encontro foi marcado para o domingo seguinte. Camila passou o sábado explicando para Júlia que um homem muito importante gostaria de conhecê-la. É como um tio. É seu pai biológico. O que é biológico? É a pessoa que ajudou mamãe a fazer você antes de você nascer. E onde ele estava? Longe. Mas agora voltou e gostaria de te conhecer. Júlia processou a information with the practical curiosity of a child. Ele vai morar com a gente? Não, ele just quer conhecer você. E o Sr. João continue being meu papai do coração? A pergunta revelou que, em Julia's mind, João já havia assumido o papel paternal. Claro que sim. No domingo, Roberto chegou no horário marcado, bringing um brinquedo caro que Júlia recebeu politely, mas without enthusiasm. João se manteve presente, but discreet, allowing que pai e filha conversassem. A interação foi awkward. Roberto tentou hard demais, fazendo perguntas que uma stranger faria, offering things que uma criança de 5 anos não podia appreciate. Júlia respondeu educadamente, but preferia ficar próxima a João than engage com o visitor. After Roberto partir, Júlia foi direta. Ele pode visitar sometimes, but I like our family como está. The wisdom of the child solved um problema que poderia have se tornado complexo. Roberto could visit occasionally, but wouldn't disrupt the family unity que eles havia constructed. December advanced with preparations para o segundo Natal together. Desta vez, there wasn't uncertainty about where they would spend the holiday. The house had become truly their home. João gave Camila presente early, de escritura da casa em seu nome. Not da mansion do Morumbi, but da casa nova que haviam chosen together em bairro family-friendly onde Julia could grow up with security. I want que você sempre feel secure, he explained, independent de what happens to me or to us. Esta casa é sua. Foi o present mais meaningful que Camila ever received. Not jewelry or expensive items, mas security. The guarantee que, whatever happened, ela and Julia would have a place que belonged to them. On Christmas Eve, exactly a year depois que se conheceram, they sat na varanda da nova casa. Julia estava sleeping, tired from dia cheio de excitement com os presents. O jardim estava beginning to take shape, com os jasmins que haviam plantado already showing signs of future blooms. 1 ano, murmured Camila. Parece uma vida inteira. Para mim foi uma vida inteira. A real vida começou quando você e Julia apareceram na minha. Mesmo com todas as complications, Beatriz, Roberto, meus medos, especially porque of those complications, they showed que what we have is strong enough to survive qualquer teste. João stood up and walked to the edge da varanda. Camila, I have uma pergunta para você. Qual? He turned para face her, and em sua mão estava pequeno box. Quer casar comigo? The question was simple, without grand gestures or dramatic music. Just homem asking a woman he loved para share officially the life que they had already built together. Camila stood up slowly, her heart pounding. João, não é porque I feel obligated, or because it's convenient. É porque I can't imagine my life without vocês duas. Porque quero make isso official, legal, permanente. She looked at the man que tinha saved her and Julia on the coldest night de suas vidas, and had since become the anchor que never knew she needed. Sim, she whispered. Sim, quero.
When they kissed under, as estrelas of their second Christmas together, both knew que the journey que had começado com desperation and kindness had transformed into something beautiful, solid, and eternal. Inside the house, Julia smiled in seu sleep, unconsciously sensing que her family had just become even more complete. Janeiro do segundo ano trouxe consigo os preparativos do casamento e uma felicidade que Camila jamais imaginara possível. A data foi marcada para abril, uma cerimônia simples, mas significativa no jardim da casa nova. Júlia estava radiante com a perspectiva de usar um vestido especial que a própria mãe estava costurando para a ocasião. Foi durante os preparativos que a primeira nuvem apareceu no horizonte. A família de João havia sido comunicada sobre o noivado através de uma ligação formal que ele fizera para sua tia Helena, irmã de sua falecida mãe e única parente próxima que mantinha contato. A reação não foi a esperada. «João, preciso falar com você urgentemente», disse tia Helena ao telefone numa manhã de terça-feira. «É sobre essa situação». «Que situação, tia?» «Esse casamento». «Você pensou bem no que está fazendo?» João sentiu um aperto no peito. «Estou me casando com a mulher que amo. Pensei muito bem. Mas, João, você mal a conhece. De onde ela veio? Qual a família dela? Você tem certeza de que não é interesse financeiro?» «Tia Helena, peço que não continue por esse caminho. Sou sua única família, João. Tenho obrigação de te alertar quando vejo que pode estar cometendo um erro». A conversa terminou de forma tensa, mas João acreditava que o tempo resolveria qualquer resistência familiar. Estava enganado. No sábado seguinte, tia Helena apareceu na casa nova sem avisar, acompanhada de seu filho Ricardo, primo de João, e da esposa dele, Patrícia. Era um pelotão familiar decidido a salvar João de si mesmo. Camila estava no jardim com Júlia quando a campainha tocou. João atendeu e ficou surpreso ao encontrar os parentes na porta. «Que surpresa! Entrem, por favor. Viemos conhecer sua noiva», disse tia Helena, pronunciando a palavra como se fosse um diagnóstico médico. Camila percebeu imediatamente a tensão no ar quando João trouxe os visitantes para o jardim. Apresentou-a educadamente, mas havia rigidez em sua postura que ela reconheceu como desconforto. «Então, você é a Camila», sorriu Patrícia, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. «João nos falou muito pouco sobre você. É um prazer conhecê-los», respondeu Camila, tentando manter a cortesia apesar do instinto que a alertava para a hostilidade velada. «E esta é a Júlia», acrescentou João, colocando a mão protetoramente no ombro da menina. «Oi», disse Júlia timidamente, percebendo que aqueles adultos não irradiavam o calor que estava acostumada a receber de visitantes. «Que menina linda», comentou tia Helena. «E o pai dela?» «Não faz parte de nossas vidas», respondeu Camila firmemente. «Ah, entendo. Situação complicada». A forma como disse deixou claro que considerava a ausência do pai biológico uma marca negativa contra Camila. João percebeu o desconforto crescente e sugeriu que entrassem para o almoço. Durante a refeição, que Camila havia preparado com capricho, as perguntas começaram disfarçadas de interesse genuíno, mas eram claramente investigativas. «Onde você estudou, Camila?» perguntou Ricardo. «Não terminei o ensino médio. Tive que trabalhar muito nova. E sua família?» «Minha mãe faleceu há alguns anos. Não tenho outros parentes próximos». «Que tipo de trabalho fazia?» «Diarista, principalmente. Limpeza e cozinha». Cada resposta era recebida com sorrisos educados que não disfarçavam o julgamento. Camila sentia-se como um inseto sendo examinado sob microscópio. «A comida está deliciosa», elogiou Patrícia. «Você realmente sabe cozinhar». «Obrigada. Deve ser muito útil para o João ter alguém que cuide tão bem da casa». O comentário, aparentemente elogioso, carregava a insinuação de que Camila era mais uma empregada que elevara sua posição do que uma parceira legítima. Júlia, sentindo a atmosfera tensa, começou a ficar inquieta. Pediu para sair da mesa e João a acompanhou ao jardim, deixando Camila sozinha com os parentes. Foi então que a verdadeira natureza da visita se revelou. «Camila», começou tia Helena, «sei que pode parecer intromissão, mas João é como um filho para mim.
Entendo. Ele é um homem bom, mas às vezes ingênuo em questões do coração. Como assim? Bem, você deve admitir que a situação é conveniente para você. Uma mulher sem recursos com uma filha pequena encontra um homem rico e gentil. Com licença. Camila se levantou, controlando a raiva que crescia no peito. Não se ofenda, querida. Apenas queremos ter certeza de que suas intenções são genuínas. Minhas intenções? Você realmente o ama? Ou está apenas aproveitando uma oportunidade? A pergunta foi como um tapa na cara. Camila encarou os 3 parentes que a observavam com expressões que misturavam desconfiança e superioridade. Vocês acham que eu sou uma oportunista? Não usamos essa palavra, disse Ricardo diplomaticamente, mas é o que pensam. Queremos apenas proteger João, insistiu tia Helena. Já houve outras mulheres interessadas em sua fortuna. E vocês acham que eu sou uma delas. Prove que não é, desafiou Patrícia. Se realmente o ama, não vai se importar em assinar um acordo pré-nupcial protegendo os bens dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila olhou para aqueles rostos que esperavam sua reação, claramente convencidos de que haviam desmascarado suas verdadeiras intenções. Assinarei qualquer documento que João quiser, disse finalmente, a voz firme apesar da dor. Não quero nada que seja dele. Nunca quis. Ótimo, sorriu tia Helena com satisfação. Então não haverá problema algum. Quando João voltou do jardim com Júlia, encontrou uma atmosfera ainda mais tensa. Camila estava visivelmente abalada, mas tentava disfarçar por causa da menina. Está tudo bem? Perguntou ele. Perfeitamente, mentiu Camila. Os parentes se despediram pouco depois, deixando promessas de conversar mais sobre os detalhes com João em particular. Quando saíram, Camila correu para o quarto e se trancou lá, deixando João confuso e Júlia preocupada. Mamãe está triste? Perguntou a menina. Acho que sim, pequena. Que tal brincarmos no jardim enquanto ela descansa? Mais tarde, quando Júlia estava dormindo, João encontrou Camila na varanda, olhando fixamente para o jardim onde os jasmins começavam a mostrar os primeiros botões. Me conta o que aconteceu. Camila relatou a conversa com os parentes dele, tentando manter a voz neutra, mas João percebeu a dor por trás de cada palavra. Eles sugeriram um acordo pré-nupcial. E você o que disse? Que assinaria qualquer coisa que você quisesse. João sentou ao lado dela e segurou sua mão. Você quer que eu faça um acordo pré-nupcial? Quero que você saiba que não estou com você por dinheiro. Se um documento legal for necessário para provar isso, então assinarei. Camila, olha para mim. Ele virou o rosto dela delicadamente. Não haverá acordo pré-nupcial. E não haverá mais interferência da minha família em nossas vidas. Eles são sua família. São importantes para você. Você e Júlia são minha família. São as mais importantes para mim. No dia seguinte, João ligou para a tia Helena e teve uma conversa que definiria os limites familiares para sempre. Tia, agradeço a preocupação, mas não aceito que questionem o caráter da mulher que escolhi para a esposa. João, apenas queremos seu bem. Meu bem está garantido com Camila e Júlia. Se não conseguem aceitar isso, prefiro que mantenham distância. Você está escolhendo uma estranha sobre sua própria família? Estou escolhendo o amor sobre preconceito. A conversa terminou com um rompimento que doeu, mas que João considerou necessário. Algumas pontes precisavam ser queimadas para proteger o que realmente importava. Fevereiro e março passaram com os preparativos finais do casamento e a consolidação do negócio de roupas de Camila. O boca a boca havia se espalhado entre as mães da escola de Júlia e pedidos começaram a chegar com frequência crescente. Camila descobriu que tinha talento não apenas para costurar, mas para criar designs únicos que combinavam elegância com preços acessíveis. Você deveria formalizar isso, sugeriu João, observando-a trabalhar no ateliê numa tarde de março. Formalizar como? Abrir uma empresa, contratar uma assistente, maybe. Transformar o hobby em negócio real. Acha que daria certo? Tenho certeza. Já tem mais pedidos do que consegue atender sozinha. A ideia de ter um negócio próprio, uma fonte de renda independente, emocionava e assustava Camila em igual medida. Representava uma autonomia que nunca tivera,
mas também responsabilidades que não sabia se estava pronta para assumir. O casamento aconteceu em uma manhã ensolarada de abril, no jardim perfumado pelos jasmins que finalmente haviam florescido. A cerimônia foi pequena. Apenas Camila, João, Júlia, o juiz de paz, e duas amigas da escola que Camila convidara como testemunhas. A ausência da família de João foi notada, mas não lamentada. Júlia foi a dama de honra, radiante em seu vestido branco bordado à mão pela mãe. João usava um terno simples, mas elegante. Camila escolhera um vestido creme que ela mesma havia feito, simples, mas perfeito para a ocasião. Quando o juiz perguntou se aceitavam um ao outro como esposos, as lágrimas de felicidade escorreram livremente pelos rostos de ambos. Júlia bateu palmas quando eles se beijaram, e por um momento o mundo se reduziu àqueles 3 corações batendo em harmonia. A lua de mel foi uma semana na praia de Guarujá, a primeira viagem de Júlia ao mar. Assistir a menina descobrir as ondas, construir castelos de areia e colecionar conchinhas encheu de alegria os corações dos recém-casados. Era a primeira vez que se sentiam como uma família normal, sem pressões externas ou incertezas sobre o futuro. Maio chegou com uma prosperidade crescente no ateliê de Camila e uma estabilidade emocional que parecia sólida como rocha. João havia começado um novo projeto imobiliário ambicioso, desenvolvendo um complexo residencial sustentável na zona oeste de São Paulo. Era o maior empreendimento de sua carreira e ele estava confiante no sucesso. Foi justamente essa confiança que o levou a tomar decisões que quase custaram tudo o que haviam construído. Em junho, João recebeu uma proposta irresistível de um grupo de investidores estrangeiros. Queriam financiar uma expansão massiva de seus negócios, mas exigiam que ele investisse uma quantia substancial de recursos próprios como garantia de comprometimento. É a oportunidade de uma vida, explicou para Camila numa noite de junho. Se der certo, poderemos garantir o futuro de Júlia e de nossos filhos. E se der errado? Não vai dar errado. Fiz todos os cálculos, analisei todos os riscos. João, estamos bem como estamos. Por que arriscar? Porque bem não é suficiente. Quero que vocês tenham segurança total para sempre. Camila sentia uma inquietação que não conseguia explicar, mas confiava no julgamento de João em questões empresariais. Ele havia construído seu império do nada, certamente sabia o que estava fazendo. O que João não previu foi a crise econômica mundial que explodiu em julho, derrubando mercados e fazendo investidores estrangeiros desaparecerem da noite para o dia. Em questão de semanas, o homem que havia sido milionário se viu à beira da falência. A primeira manhã que acordou sabendo que poderia perder tudo foi devastadora. Sentou-se na beira da cama, a cabeça entre as mãos, tentando processar como sua vida havia desmoronado tão rapidamente. João? Camila acordou e imediatamente percebeu que algo estava errado. O que foi? Perdi tudo, Camila. Ou quase tudo. Como assim? Com voz embargada, João explicou a extensão do desastre financeiro. A empresa estava falida. A casa seria penhorada pelos bancos. Os investimentos haviam virado fumaça. Restavam apenas algumas economias e a casa onde moravam, que felizmente estava no nome de Camila. Você e Júlia estão protegidas, disse ele, tentando encontrar um lado positivo na tragédia. A casa é sua, lembra? Pelo menos não ficaram desamparadas. Camila absorveu a informação em silêncio. Depois se levantou, se vestiu e desceu para preparar o café da manhã como sempre fazia. João a seguiu, confuso com sua calma aparente. Não vai falar nada? O que quer que eu fale? Não sei. Raiva, decepção, desespero. Qualquer coisa. Camila se virou para encará-lo. Você lembra onde nos conhecemos? Na calçada em frente à minha antiga casa. Eu tinha R$ 16 no bolso e 2 malas velhas. Júlia estava com frio e eu não sabia onde dormiríamos naquela noite. Ela se aproximou e segurou o rosto dele entre as mãos. Sobrevivi àquela situação. Podemos sobreviver a esta também. Mas, Camila, você não entende. Não sou mais rico. Não posso mais oferecer luxos, segurança financeira. João Fonseca, ela disse firmemente. Você acha que me casei com sua conta bancária? Não, mas... Não há mas. Casei com você.
com o homem que me acolheu quando eu não tinha nada, com o pai que Júlia escolheu, com o meu melhor amigo e maior amor. Ela sorriu, e havia tanta certeza naquele sorriso que o coração dele começou a se acalmar. Dinheiro a gente reconquista. Família verdadeira é irressubstituível. Naquele momento, João compreendeu que havia encontrado algo mais valioso que qualquer fortuna. Uma parceira que o amava independente de sua situação financeira, uma mulher forte o suficiente para enfrentar qualquer tempestade ao seu lado. E agora? Perguntou ele. Agora trabalhamos, os dois. Como assim? Meu ateliê está crescendo. Você pode me ajudar com a parte administrativa. Temos uma casa, temos saúde, temos uns aos outros. É mais do que muita gente tem. João abraçou a esposa com uma intensidade que falava de gratidão infinita. Tinha perdido uma fortuna, mas descoberto que seu maior tesouro estava em seus braços e dormindo no quarto ao lado. Te amo, sussurrou ele. Eu também te amo. E vamos ficar bem. Quando Júlia desceu para o café da manhã, encontrou os pais abraçados na cozinha e sorriu. Para ela, aquela cena representava tudo o que precisava saber sobre segurança. O amor entre as pessoas que mais amava no mundo. Agosto chegou trazendo uma rotina completamente nova para a família Fonseca. João acordava às 6 da manhã, não mais para comandar um império empresarial, mas para ajudar Camila com os pedidos crescentes do ateliê. Descobriu que tinha talento para organizar encomendas, calcular custos e negociar com fornecedores. Você tem 14 pedidos de vestidos de festa para setembro, informou ele numa manhã, revisando a agenda, e 8 conjuntos infantis para outubro. Não vou conseguir fazer tudo sozinha, suspirou Camila, observando a pilha de tecidos que esperavam sua atenção. Então vamos contratar ajuda. Com que dinheiro? Com o lucro dos últimos 2 meses. Você não percebeu, mas seu ateliê está gerando uma renda bem consistente. Camila parou de cortar tecido e olhou para o marido. Nos últimos meses, havia ficado tão focada em trabalhar que não calculara exatamente quanto estava ganhando. João havia assumido a parte financeira do negócio, permitindo que ela se concentrasse na criação. Quanto? Suficiente para contratar uma costureira assistente e ainda guardar uma reserva. Era difícil acreditar. 6 meses atrás, ela era uma diarista desempregada. Agora tinha um negócio próprio que sustentava a família durante a crise financeira deles. Como isso aconteceu? Talento, dedicação e boca a boca. Suas clientes recomendam seus trabalhos para amigas, que recomendam para outras amigas. É uma corrente imparável. Contrataram Rafaela Santos, uma costureira experiente que havia perdido o emprego numa confecção que fechou durante a crise. A química entre ela e Camila foi imediata, e logo o ateliê funcionava com eficiência dobrada. Em setembro, algo inesperado aconteceu que mudou novamente a dinâmica familiar. Júlia, agora com 6 anos e muito mais articulada, fez uma pergunta que pegou os adultos completamente desprevenidos. Mamãe, posso chamar o João de papai? A pergunta veio durante o jantar de forma casual, como se fosse o pedido mais natural do mundo. Camila quase engasgou com o suco, e João ficou imóvel com o garfo no ar. Por que quer isso, meu amor? Perguntou Camila, tentando controlar a emoção. Porque ele é meu papai de verdade. O outro senhor que veio aqui é só o pai que me fez, mas o João é quem cuida de mim, me leva na escola, me ajuda com a lição, me dá beijinho quando estou triste. João sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Durante meses, havia se contido para não ultrapassar limites, respeitando que Camila era a mãe e ele apenas um padrasto. Mas para Júlia, essa distinção nunca existiu. O que você acha, João? Perguntou Camila, também emocionada. João teve dificuldade para falar. Seria a maior honra da minha vida. Então pronto, declarou Júlia, voltando a comer como se tivesse resolvido um problema administrativo simples. Agora você é meu papai oficial. Naquela noite, depois que Júlia dormiu, João e Camila conversaram sobre o significado daquele momento. Ela te escolheu, disse Camila. Completamente. Sem influência nossa, sem pressão, foi decisão dela. E como me sinto honrado, respondeu João, ainda processando a enormidade do que havia acontecido. Agora você é pai oficialmente.
nos corações e nas palavras. Outubro trouxe uma estabilização financeira que nenhum dos dois esperava tão cedo. O ateliê de Camila estava prosperando e João havia conseguido alguns contratos de consultoria imobiliária que complementavam a renda familiar. Não eram ricos novamente, mas estavam confortáveis e seguros. Foi também em outubro que receberam uma notícia que mudaria tudo novamente. Camila havia sentido enjoos matinais por alguns dias, mas atribuiu ao cansaço do trabalho intenso. Quando os sintomas persistiram, João insistiu que procurasse um médico. Parabéns, sorriu a doutora Marina, após examinar os resultados. Vocês vão ter um bebê. O silêncio no consultório foi total. Camila e João se entreolharam, processando a informação com uma mistura de choque e alegria crescente. Tem certeza? Perguntou Camila. Absoluta. Você está grávida de aproximadamente 8 semanas. O caminho de volta para casa foi feito em silêncio contemplativo. Uma nova vida estava crescendo, fruto do amor que haviam construído juntos. Um irmãozinho ou irmãzinha para Júlia, um recomeço completo para todos. Como vamos contar para Júlia? Perguntou Camila. Com cuidado, ela pode ficar com ciúmes. Ou pode ficar radiante de ter um irmãozinho. Conhecendo Júlia, a segunda opção se mostrou correta. Quando contaram a notícia naquela noite, ela explodiu de alegria. Um bebê de verdade nosso. Como assim de verdade nosso? Perguntou João. Porque eu cheguei pronta, né? Este vai crescer aqui com a gente desde pequenininho. A lógica da criança era irrefutável e tocante. Para ela, aquele bebê representava a consolidação completa da família que haviam formado. Novembro chegou com os preparativos para o segundo Natal juntos, mas desta vez, com a perspectiva de uma família que logo seria ainda maior. A barriga de Camila começava a aparecer, e Júlia falava incansavelmente sobre o bebê da nossa família. Foi em uma tarde ensolarada de novembro que João tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a si próprio. Camila, quer dar uma volta comigo? Para onde? Lugar especial. Ele a levou até o Morumbi, parando em frente à mansão onde haviam se conhecido. A casa estava vazia agora, com uma placa de "à venda" no portão. Por que viemos aqui? Perguntou Camila. João saiu do carro e a ajudou a descer. Caminhou até a calçada exata, onde a havia encontrado naquela véspera de Natal quase 2 anos atrás, e se sentou no chão frio. João, o que está fazendo? Recriando uma cena. Ele tirou do bolso uma pequena caixa que Camila não havia notado. Eu te pedi em casamento na varanda da nossa casa, cercado de conforto e segurança. Mas quero te pedir novamente aqui, no lugar onde tudo começou. Camila sentiu o coração acelerar. Mas nós já somos casados. Quero renovar nossos votos. Quero te dizer que, mesmo se soubesse de todas as dificuldades que enfrentaríamos, mesmo sabendo da crise financeira, dos preconceitos familiares, de todos os obstáculos, eu escolheria te salvar novamente. Aqui mesmo, neste lugar, nesta calçada. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas bonito. Não é extravagante como o primeiro, mas é comprado com o dinheiro que ganhamos juntos, trabalhando lado a lado. Lágrimas escorreram pelo rosto de Camila. João, casa comigo novamente, Camila. Constrói o futuro comigo. Cria nossos filhos comigo. Envelheça comigo. Sim, ela sussurrou, sentando ao lado dele na calçada gelada. 1000 vezes sim. Quando se beijaram naquela calçada que tinha presenciado o início de tudo, ambos sentiram que haviam fechado um ciclo e começado outro simultaneamente. Dezembro trouxe a decisão que simbolizaria definitivamente a transformação completa de suas vidas. Quero fazer uma doação, anunciou João durante o café da manhã. Que tipo de doação? Perguntou Camila. A mansão do Morumbi. Camila parou de mexer o açúcar no café. Como assim? Quero doar para uma instituição de apoio a mães solteiras, para que outras mulheres em situações como a sua tenham um lugar temporário onde reconstruir suas vidas. A ideia era tão generosa e simbólica que Camila ficou momentaneamente sem palavras. Você tem certeza? É sua propriedade mais valiosa. Era minha propriedade mais valiosa. Agora minha propriedade mais valiosa são vocês. João havia pesquisado e encontrado uma organização séria que auxiliava mulheres em situação de vulnerabilidade social.
A mansão seria transformada em um lar temporário onde mães solteiras poderiam ficar enquanto se reorganizavam profissionalmente e emocionalmente. Vai ser como um círculo se fechando, explicou ele. A casa que me deu uma família agora vai ajudar outras pessoas a reconstruírem as suas. A doação foi formalizada na véspera de Natal, exatamente 2 anos após o primeiro encontro deles. A cerimônia de entrega das chaves foi emocionante, com representantes da instituição agradecendo a generosidade que mudaria a vida de muitas famílias. É o melhor presente de Natal que já demos, murmurou Camila, observando a alegria dos funcionários da organização. É o melhor que já recebemos, concordou João. Na noite de 24 de dezembro, 2 anos após aquela véspera de Natal que mudou tudo, a família se reuniu na casa pequena mas aconchegante que haviam escolhido como lar definitivo. A árvore de Natal não era grande nem luxuosa, mas estava cheia de enfeites feitos por Júlia no ateliê de Camila, criações artesanais que refletiam o amor e a criatividade que habitavam aquela casa. Júlia, agora com 6 anos, estava radiante com a expectativa do Natal e do bebê, que crescia na barriga da mãe. João estava relaxado de uma forma que nunca estivera quando era milionário, descobrindo que a verdadeira riqueza estava em momentos como aquele. Conta de novo a nossa história, papai, pediu Júlia, aconchegada entre os pais no sofá. Qual história? Como vocês se conheceram e viramos família? João olhou para Camila, grávida de 6 meses, radiante de felicidade, e começou a contar a história que se tornara lenda familiar. Era uma véspera de Natal muito fria, e sua mãe estava sentada numa calçada com você no colo. Enquanto ele contava, Camila observou pela janela outras famílias passando na calçada, algumas apressadas, outras tranquilas, cada uma carregando suas próprias histórias, sonhos e desafios. E eles viveram felizes para sempre? Interrompeu Júlia na parte final. Estão vivendo felizes para sempre, corrigiu João. A história ainda está acontecendo. E vai continuar acontecendo quando o bebê nascer? Vai continuar para sempre, garantiu Camila, acariciando a barriga onde uma nova vida se desenvolvia. Naquela noite, enquanto Júlia dormia sonhando com Papai Noel e presentes, João e Camila ficaram acordados na varanda, observando as estrelas e refletindo sobre a jornada que os havia trazido até ali. 2 anos, murmurou Camila. Parece uma vida inteira. Para mim foi uma vida inteira. A vida real começou naquela calçada. E agora? Agora continuamos. Criamos nossos filhos, tocamos nossos negócios, envelhecemos juntos. Simples assim. Simples assim, concordou ela sorrindo. Quando o relógio marcou 00:30, anunciando o Natal, eles se beijaram sob o céu estrelado, sabendo que haviam encontrado algo que o dinheiro não podia comprar. Uma família verdadeira, construída sobre amor, respeito e a coragem de recomeçar quando tudo parecia perdido. Do quarto de Júlia chegou uma voz sonolenta. Feliz Natal, família! Feliz Natal, pequena! Responderam em uníssono, unidos pela certeza de que os maiores milagres realmente acontecem quando menos esperamos, transformando noites de desespero em manhãs de esperança infinita. Anos mais tarde, quando contassem sua história para os filhos que ainda viriam, sempre terminariam da mesma forma. Às vezes, os maiores presentes da vida vêm embrulhados em momentos de dificuldade, e as melhores famílias são aquelas que escolhemos, não apenas aquelas em que nascemos. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Camila, João e Júlia tenha tocado seus corações profundamente. Esta jornada nos ensina que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, que a família se forma pelos laços do coração e que os maiores milagres nascem nos momentos mais improváveis. Se esta história os emocionou tanto quanto nos emocionou contá-la, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Compartilhem nos comentários qual parte mais os tocou. Foi o primeiro encontro na calçada gelada, o momento em que Júlia escolheu João como pai, ou a generosidade final de doar a mansão para ajudar outras famílias. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, o poder transformador do amor e a beleza dos recomeços. Ativem o sininho das notificações
para não perderem nenhuma de nossas próximas aventuras emocionais. Até a próxima história.